Saudações pessoal, mais uma vez, chess.com, Backreen com 2 R's, mais interessante, vamos ver como foi o jogo. Estamos aqui perante o habitual E4, seguida de C5 siciliana, sempre procurando fechar a nossa siciliana com o cavalo C3, seguiu-se o E6 do adversário, tentando começar o combate no centro. Mas então, temendo isso, trouxemos o cavalo para ajudar a controlar o centro. Cavalo para E2, cavalo de G. Tivemos aqui a resposta de D6. Nós fizemos uma preparação para desenvolvimento por fianquete do nosso bispo. O adversário trouxe mais uma peça já para ajudar no combate ao centro, que é o cavalo, tal qual nós fizemos. Então nós desenvolvemos o bispo como havia sido preparado. O adversário trouxe-nos aqui o cavalo para F6, tocando diretamente no nosso peão que está no centro. Reforçamos o peão com D3. Veio o bispo E7, preparando o roque. Nós fomos os primeiros a fazermos o roque. Afinal de contas, ele não queria fazer o roque pequeno. Ele desenvolveu o bispo para D7. E nós evitamos a entrada do cavalo em G4, por isso fizemos H3. Veio então a dama, mostrando que este senhor pode derrocar tanto pequeno como grande. Vamos ver o que é mais vantajoso. Jogamos então o nosso bispo para E3. Veio o peão de A6, desenvolvendo, avançando o peão da ala da dama. E nós aqui tentamos combater isso, trazendo o nosso peão também de A. Seguiu-se o roque grande, foi a escolha que ele fez. Acredito que tenha visto como melhor posição o roque grande. Então nós investimos para este lado para debilitar a posição do rei, trazendo a torre para a coluna B. Então veio-nos aqui o peão da ala do rei. Nós continuamos investindo na ala da dama, onde houve troca dos peões. E então o nosso adversário trouxe o D5, uma imprecisão, mas este lance aqui deixou-nos assustados. Nós achamos melhor aqui evitar a todo custo este garfo, mas ao mesmo tempo fazendo ele mover uma peça ou um peão que ele não havia programado mover. Então nós jogamos o bispo combatendo a dama, que é uma imprecisão, mas o objetivo era exatamente que ele fosse manipulado a usar o peão. Ele trouxe o peão para fechar este ataque, então voltamos com o nosso bispo para D2, mais uma imprecisão do nosso lado. Então houve aqui um aproveitamento aqui da situação em que temos duas peças atacando o meu peão de B4. Acho que podemos ver aqui. Então ele trouxe aqui para ganhar o peão, mas este é um erro, segundo a nossa máquina aqui. Então nós tomamos aqui em peão de E tomou D5 e seguiu-se bispo toma C3. Nós retomamos com o cavalo, que é uma imprecisão. O computador aqui propõe a tomada do cavalo em C6 através do nosso peão que está na coluna D, mas nós achamos que desta maneira nós protegíamos aquele peão do coluna D duplamente com bispo e cavalo, achando que ações futuras podiam ameaçar um pouco a dama que está em frente ao rei. Mas então veio-nos o cavalo para A5, que está na linha do nosso bispo, mas não vimos como explorar. Então fomos jogando o D6, como havia dito que a nossa ideia era de tentar desestabilizar aquilo que era a preparação dos soldados adversários, né? Então eles estavam posicionados de uma maneira que nós não atacávamos facilmente, a nossa maneira de observar. Não fizemos isto para tentar trazer a dama para este lado. A dama não tomou o peão, que era o que nós queríamos, para podermos aproveitar o cavalo que está na linha do nosso bispo. Mas então nós fizemos o cavalo para E4, atacando a dama. Daqui houve uma troca e considera-se aqui um erro. O bispo toma
o cavalo que estava em E4. Segundo a proposta do nosso computador confiável aqui, é que o bispo devia ir para B4, ameaçando a dama e também ameaçando tomar o cavalo. Mas então seguiu-se a partida com uma asneira da parte do nosso adversário. Feito isto, houve aqui uma tomada do cavalo, que é uma imprecisão. Continua se propondo atacar a dama, que ao mesmo tempo protege o peão que se encontra na coluna D, que é esse, seguiu-se a vez de trocar os bispos. Na verdade, foi uma falha aqui. Ele tomou o bispo contando que fôssemos trocar os bispos, mas eu vi ali a possibilidade de tomar a torre. Então essa jogada que ele tomou o meu bispo aqui é considerado um erro. Então tomei ali a torre dele e ele preferiu retirar o bispo por achar que seria mais valioso o bispo. Nós trouxemos o bispo para G5, que na verdade é um erro. O melhor seria restringir o rei, trazendo o bispo para C7. Mas isso passou-nos da ideia, nós jogamos assim. Então veio aqui o peão. Nós retiramos o bispo, claro, atacando a dama, e a dama aproveitou-se para tomar o peão que estava já muito solto em D6. Então era a vez de colocarmos a trabalhar a nossa dama. Nossa dama foi para E2. Então o adversário avançou com o peão para H4. Nós tentamos esquivar este ataque avançando G4. Tivemos aqui uma resposta de peão também em G5 e nós trouxemos a torre com duas intenções. Uma das intenções era cravar o bispo e outra intenção era dobrar as torres, que é uma imprecisão segundo o nosso computador. A seguir ele trouxe a torre para a coluna F, tentando investir neste ataque, e nós continuamos com o plano de dobrar. Assim sendo, ele deu continuação. A ideia dele desde há muito ao terceira torre era de avançar o peão. Avançou o peão e nós não hesitamos, tomamos esse peão. Aqui veio a torre, tomando o peão, que é uma imprecisão, e nós cravamos essa torre usando a nossa dama. Ele respondeu investindo no mate imediato aqui em H1, mas então ele deu-nos a oportunidade de fazer um cheque, ganhando uma torre limpa e de seguida travando o mate, aceitando perder um peão, mas simplificando o jogo. De acordo com o nosso programa aqui, era preferível tomar o bispo, até pensamos nisso, mas a escolha final foi que a simplificação que dava segurança, um pouco de desconfiança própria, né? Achando que algum erro nos cálculos poderia me fazer perder um jogo ganho. Então assim era mais seguro. Ele cometeu a asneira de tirar a dama e então desistiu. Assim foi o nosso jogo. Por que desistiu? Porque aqui nós tomamos este bispo aqui. Ele não tem como responder de peão. É uma peça limpa. Se ele por acaso tomar a nossa torre sem perceber que afinal de contas o peão ali não tomava, nós tomamos a dama dele. O peão não toma aqui por causa dessa cravada, por causa do peão da torre na coluna B. E assim foi o jogo. Espero que tenham gostado. Deem um like e partilhem.